sorriso do Gabriel dançou. Senhor Deus, eu quero me colocar diante da tua presença neste momento, para que o Senhor possa me abençoar, me ungir sobre os meus lábios. Eu quero me despojar, Senhor, de todo conhecimento científico que eu venha a ter, para que a tua palavra seja dita, Senhor, e que ela possa fluir poderosamente na vida das pessoas que estão aqui, Senhor, porque nós necessitamos ouvir a tua palavra. Senhor, nós carecemos aprender de ti, porque se não aprendermos de ti, Senhor, não tem significado, não tem nenhuma razão de nós estarmos aqui reunidos neste lugar. Senhor, viemos aqui para aprender de ti e queremos, Senhor, agora abrir mão de todo o nosso conhecimento, de todos os nossos preconceitos. Senhor, queremos nos colocar abertos diante de ti. Senhor, leva cativo todos os nossos pensamentos pré-concebidos, todos os nossos pré-julgamentos, e nos perdoa, Senhor, e nos abençoe nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Meu nome é Lucineide Lima Silva, eu sou filha de Joaquim Marques da Silva e Valcena de Lima Silva. Eu tenho 2 irmãos, Edilson Marques de Lima e Rejane de Lima Silva. Eu sou a filha do meio, de uma família pequena, e a minha família é assim, até na descendência materna, é uma família pequena. Por parte de pai, eu tenho apenas uma tia viva, e por parte de mãe, eu tenho apenas um tio vivo. E a minha família foi criada, família, pai e mãe, eles nos criaram dentro da igreja do Senhor, eles nos iniciaram nesse caminho e nos ensinaram a como caminhar. Nós somos ensinados desde criança como nos comportar dentro da igreja, e os nossos pais tiveram esse cuidado em preservar aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra de Deus tinha ensinado para eles. Quando eu era pequena, eu participava das reuniões, dos ensaios do grupo coral. Minha mãe levava um colchãozinho, eu dormia lá e aprendia todos os hinos que eles ensaiavam no coral, aprendia as vozes. Era um negócio assim fantástico. Eles não me chamavam de fantástico, não, porque não tinha na época. Mas, então, desde criança, nós tivemos os ensinamentos, nós tivemos os princípios bíblicos inseridos dentro do nosso coração e da nossa mente. E a partir daí a gente foi crescendo e isso foi se desenvolvendo, e hoje a gente quer contagiar as pessoas que nos rodeiam com esses princípios. Então nessa noite eu estou aqui para falar muito à vontade com vocês a respeito de família, porque eu tive uma família. Mas eu não tenho mais? Não, meu pai e minha mãe já estão com o Senhor Jesus, meus avós também. Então hoje temos eu, meu irmão e minha irmã. Eu não sou casada, minha família é meu sobrinho, a minha irmã, a Rebeca, eles são hoje minha família. E essa família anterior, de pai e mãe, quem me produziu com a devida autorização do Senhor Jesus, então essa família, os meus pais, eles tiveram uma influência muito grande na minha vida. Os meus pais me ensinaram a honrar o Senhor Jesus, os meus pais me ensinaram a reverenciá-lo, os meus pais me ensinaram que o casamento é algo maravilhoso, que mesmo a despeito de qualquer circunstância negativa que tenha na vida das pessoas, eles me ensinaram, e eu pude ver isso, que mesmo em algumas falhas do meu pai, porque meu pai não era santo, pecou, errou, a despeito disso, a minha mãe o perdoou, e eles reconciliaram, e foi uma bênção. Meu lar sempre foi um lar abençoado, a despeito de todas as dificuldades que um relacionamento a dois tem. Então, com base nisso, eu tenho total segurança e liberdade para conversar com vocês a respeito de família. Muito embora eu não tenha gerado filhos, muito embora eu não tenha parido, mas eu tenho vários filhos espirituais. Então hoje eu quero falar com você
você casado, hoje eu quero falar para você que vai casar, hoje eu quero falar para você solteiro, a você que está aí esperando, né, alguém chegar, às vezes chegou. Então eu quero falar para você ainda que é criança, que está nesse caminho para poder se casar em determinado momento. Então hoje a nossa palavra é sobre isso. Talvez a gente demore um pouquinho. Brincadeira. Eu quero que você abra sua Bíblia, Salmo 128, por favor. E em referência a essa palavra que modifica a natureza humana, eu quero que você fique de pé. Salmo 128 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluia. Vamos sentar-se, queridos, por favor. Muito bem, quero fazer um passeio hoje a respeito de... O pastor já tem falado aqui uns 2 domingos seguidos, que ele falou, 3 domingos que ele falou a respeito de família. Então, só para a gente recordar, revivar, né, na nossa memória, quero ver com vocês, na verdade, o que é família. O que é família? Nós já ouvimos que o pastor disse que ela é a base, né, da sociedade. A família é o sustentáculo da nação. A família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições, antes que se formassem os povos e as nações. Ela é o núcleo básico da sociedade. Lá em Gênesis 1, 27 e 28 diz o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Então, quem é o criador da família? Exatamente, Deus. Ele é o único que tem autoridade e direito de dizer o que é a família, para que existe a família e como deve ser a família. Qual é a situação atual da família na sociedade? A situação da família na sociedade hoje é uma tremenda o quê? Bagunça, desordem. E a despeito disso, o que nós fazemos? Nós copiamos esse modelo. A nossa família acaba entrando também em desordem, porque a gente sofre de um mal que é o seguinte: aquele negócio da laranja podre no meio da laranja sã, e acaba contaminando, e é como dizia meu pai, falava num improviso, né? Num improviso, num improviso, a outra laranja apodrece. Então nós somos tendenciosamente tentados a adotarmos o modelo familiar que está sendo utilizado pela sociedade. E a família, ela é simplesmente o maior alvo dos ataques de Satanás. Onde é que o diabo desestrutura uma nação? Na família. Onde é que o diabo ataca e desestrutura o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento, as suas emoções? Atacando quem? A família. Porque quando nós estamos desestruturados, nós voltamos para quem? Família. E onde é que ele vai impor? Se é lá que você tem estrutura, então eu vou desestruturar essa relação para que você não tenha estrutura. E hoje, a sociedade gera um tipo de família que desestrutura
Por quê? Porque a família é o alvo maior dos ataques de Satanás. E qual que é o objetivo de se ter família? Você já pensou? Para que existe família? Por que tem família? Por que se gera filhos? Para quê? Então, muitas pessoas se casaram e nunca perguntaram para si mesmo ou para o seu companheiro, né, trabalho, se esforçam, casam, imobiliam a casa, tem filhos, decoram o quartinho do neném e tudo mais. Por que existe família? Qual que é o propósito da família? O que Deus quis quando Ele gerou família? O propósito de Deus em ter famílias era o quê? Deus é Pai eternamente, vai ser, sempre foi, sempre será. Então, qual que é a intenção de Pai? Ter o quê? Filhos. Então, qual que é o propósito da família? O propósito da família é que essa família gere filhos, para que esses filhos sejam semelhantes a Jesus. Não é? Que Jesus foi o primeiro dos filhos de Deus e nós somos, então, naturalmente irmãos de Jesus. Então você percebe qual que é a sua importância dentro desse núcleo familiar? Bom, então é o seguinte, se o propósito da família é exatamente esse, é que Deus queria ter filhos, e Ele queria ter poucos filhos, Ele queria ter muitos filhos semelhantes a Jesus, então Ele fez uma junção, não é, de um homem e uma mulher, e Ele transformou esses dois seres em duas pessoas que pudessem o quê? Guiar esses filhos. E aí a gente vai perceber que a responsabilidade de ter filhos ela é algo assim sobrenatural. Porque você ter filhos, você precisa de guiá-los, orientá-los para que eles possam então futuramente gerar filhos. E eles possam fazer exatamente aquilo que você fez com eles vão fazer com os filhos. E assim sucessivamente. Então o propósito de se ter uma família é gerar filhos e cuidar desses filhos e orientar esses filhos, porque esse foi o desígnio de Deus para a sua vida, pai e mãe. Você pariu, minha irmãzinha, você emprenhou-se, não é? E deu à luz, porque Deus quer ter filhos. E Ele falou o seguinte: Maria, Joana, Ruth, você vai ter filhos, porque esse filho vai ser teu. E você vai cuidar dele. E você vai orientá-los. Então a sua responsabilidade como pai, como mãe, ela é muito grande, porque não é com a sociedade, não é com a igreja, não é com a sua família, não é com o seu marido, é com Deus. É com Deus. Então os objetivos errados que as pessoas pensam a respeito disso é assim: alguns têm como principal objetivo da vida o progresso material. Eu vou me casar com fulano porque o meu coroa bacana, rico, tem uma Hilux, ou não sei o que, tem casa própria, ganha bem, já estou aposentada, vou casar, porque eu posso até, né? Então essa é uma ideia errada. Casa pensando que vai construir uma família para poder ter dinheiro. Pensamento errado. Está em Lucas 12:15. Você pode anotar, depois você faça essa leitura. Outras pessoas se casam para ter felicidade pessoal. E outros fazem da família um fim em si mesma. E há aqueles que se casam para ter os benefícios da vida em família. Hoje a gente observa o seguinte: que os filhos de 30 anos, eles não se casam, eles ficam debaixo das asas do pai, porque da mãe, porque é mais fácil, eles ficam morando em casa, não pagam aluguel, tem comida, roupa lavada, passada, etc. Então eles não querem construir família. Então é muito mais prático ficar em casa. Este é um pensamento errôneo, porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, você deve fazer o quê? Eu não tenho culpa de você conhecer a palavra de Deus. Não tem culpa. Então você precisa de cumprir a palavra de Deus. É muito doído quando você observa as pessoas falarem: nossa, fulana está grávida, coitada dela. Coitada dela? Não é coitada, ela está gerando um filho que vai ser um irmão de Jesus. Não é? Que vai ser um filho de Deus. Então
você é instrumento disso, da procriação desses filhos, que foi Deus quem determinou. Então Deus é o criador da família, Ele é o dono da família, e a família existe para Ele. Então, mesmo que você pense o contrário, você esteja exausto da sua família, você precisa entender isso, que a família pertence a Ele, e você não tem direito de estrangular. Você não tem direito de decepar a sua família, porque ela não é sua, ela é de Deus. Como é que essa família vai cooperar para o propósito de Deus? Como? De que forma? Então veja bem, nós estamos aqui na terra para fazermos o quê? Para glorificarmos o Senhor, porque Deus nos criou com esse intuito, para que a gente o glorificasse. Depois disso, a gente tem a intenção de cooperar com o quê? Com o reino de Deus. E a sua família precisa de cooperar para o reino. De que forma que isso pode acontecer? Então, a família pode cooperar para o propósito de Deus, para o reino, na criação de filhos para Deus. Criação de filhos para Deus. Você solteiro está na espera. Está esperando a idade, está esperando a menina da cama, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você está na espera. E você vai gerar filhos. Você vai ter filhos. E eu quero que, em nome de Jesus, você preste atenção, para que você possa guardar isso e isso possa, daqui a um tempo, frutificar na sua vida. Você vai gerar filhos. Então, quando você gerar filhos, você vai estar cooperando para o reino. Mas esse filho, ele precisa ser um presente para Deus. Aleluia. O seu filho não pode ser uma pedra de tropeço no seu caminho. O seu filho não pode ser alguém que você quer descartar para ficar livre dele. Mais esse menino na minha frente, não quero ver some. Essa criança não pode ser esse depósito de pancadas, e essa criança não pode ser alguém que você quer se ver livre. Essa criança é alguém que nasceu para cooperar com o reino de Deus. E você é responsável por ele. Então, se ele é insuportável, ele é o seu reflexo. Tem um cidadão, tinha um cidadão no Rio de Janeiro, o apelido dele era Gentileza. Ele era um profeta, né? Ele usava umas batas, uns roupas assim. Ele era agricultor, ele saiu do interior do Rio, e aí ele teve, acho que uma crise de esquizofrenia, e então ele vestiu umas roupas assim compridas, meio que discípulos de Jesus, e ele saía pelas ruas do Rio de Janeiro, e ele escrevia versos embaixo dos viadutos, nos muros, e ele escrevia lá sempre citações bíblicas, muitas coisas bonitas, e assim, ele pegava aquelas balsas que passam do Rio para Niterói, e ele, todos os dias pela manhã, ele estava ali dando bom dia das pessoas, entregava flor, etc e tal. E ele era muito gentil, ele dava bom dia às pessoas sérias, esses uns que passavam, ele disse, isso aqui é um bom dia. E aí o apelido dele gerou, né, por causa da educação dele, gentileza. E ele falava o seguinte, todas as vezes ele escrevia lá nos muros do Rio, gentileza gera gentileza. Violência gera e gentileza gera. Conforme você trata seu filho, ele vai corresponder a isso, ele vai responder. Então, se você é agressivo, se você é bruto, se você não tem paciência, ele vai ser exatamente isso, o reflexo do que você é. E se você for gentil com ele, você será gentil com você e com todas as outras pessoas. Nós, aqui ocidentais, nós sofremos um mal terrível, porque nós somos muito bacanas com os outros, mas dentro de casa a gente desarma. Aí você larga, você chega na casa dos outros, você deixa o seu sapatinho lá na porta, você limpa os pés, você come um negócio, você põe o lixo no lixo, etc. Mas na sua casa você não faz isso, não. Você vai para frente da televisão, você come lá, você deixa o copo, aí você faz isso na sua casa. Seus filhos fazem isso, porque eles são reflexos daquilo que você é. Então, se você é gentil, eles serão gentis. Só a respeito para vocês conhecerem
porque o pessoal estava dentro do ônibus, não tinha tempo de ler livro, nem Bíblia, aí lia lá os versículos, e uma coisa, um dia um cidadão desse, sem nenhum conhecimento de causa, apagou todas as pinturas, os escritos dele, pintou tudo de cinza. E aí ficou no muro, lá no muro só tristeza, né? E tinta fresca. Então, depois vocês deem uma olhadinha lá e olhem sobre gentileza para vocês observarem. E aí as pessoas sentiram falta disso, sentiram falta da gentileza dele. Você precisa ser na sua família alguém assim, gentil, que trata bem. Que trata bem. Você não vai ter sua esposa aos seus pés se você tratá-la mal. Você não vai conquistar aquela mulher dos seus sonhos ou o homem dos seus sonhos se você for quem você realmente é. Você vai precisar o quê? Moldar-se. Modificar. Só que aí você tem que se modificar e tem que sustentar essa modificação. Porque senão depois ele vai se arrepender de ter casado com quem ele se casou. Então as coisas caminham bem dentro da família quando há esse tipo de ação dentro da família, de ser gentil. É um dos passos interessantes que a gente precisa de ter. Muito bem. Como é que ficam os casais que não podem ter filhos? Porque eu estou falando aqui a respeito das pessoas, não, Deus te constituiu para você gerar filhos, e eu não posso ter filhos, eu não tenho filhos. Eu me casei, me separei e não tenho filhos, não vou ter. Então, como é que é? Então, eu não vou estar cooperando para o reino? Vou. Eu estou cooperando para o reino, porque eu tenho muitos filhos espirituais. Então, se você é solteiro convicto, você não tem essa pretensão, então, se você não vai ter filhos, já não está mais em idade fecunda, e você se casou novamente, não tem filhos, você terá filhos espirituais. E esses filhos espirituais vão depender de você para poder caminhar. Então a sua função é também educativa. Outra questão é como é que ficam os que não se casam, aquelas pessoas que não se casam. Bom, Jesus também não se casou e não teve filhos, né, oriundos mesmo dele lá, mas ele teve muitos filhos, é a mesma questão. E qual é a sua importância de família? Bom, primeiro, gerar esses filhos para serem filhos de Deus. Segundo, você é responsável pela formação e o desenvolvimento desse ser humano que você botou no mundo. A convivência familiar nos coloca nas circunstâncias ideais para o nosso aperfeiçoamento. É na família que se forma o nosso caráter. Nela aprendemos a praticar o amor, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão. E também aprendemos responsabilidade, disciplina, sujeição, serviço, respeito e tolerância. Assim como aprendemos em família a perdoar, a confessar, a suportar, a negar a nós mesmos, exercer autoridade com amor, corrigir com graça, sofrer, orar e confiar em Deus. O lar é a escola de formação, tanto para os pais quanto para os filhos. Deus vai utilizar a convivência familiar mais do que qualquer outra coisa para transformar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Isso está registrado para sua confirmação em Romanos 8, anota aí para você ler depois, 28 e 29. Então, olha só, é lá no lar que eu vou desenvolver o caráter do meu filho. Sabe aquelas pessoas que marcam as coisas e não cumprem? Vou passar na sua casa amanhã, tal hora, pode me esperar. Aí chega tal hora e ele não vai. Passa da hora e ele não vai. Aí você liga no celular dele e ele não atende. Aí ele esconde de você, passa algum tempo, aí você encontra com ele, ele de repente nem te dá satisfação, fala, não deu para ir. Ué, não deu para ir, podia ligar para poder avisar. Então isso é defeito de caráter. Isso é defeito de caráter, a pessoa que não tem essa formação correta. E a gente ouve alguns pais dizer o seguinte, olha, meu filho, a palavra é sim, sim, não, não. Né? Então você
pode fazer isso? Não, não pode, então não vai fazer. Você precisa de acompanhar o seu filho, os seus filhos nisso. Você não tem que esconder nada deles. Eles precisam de ter consciência. Por quê? Você é quem gera a sua casa, você é que faz a gestão da sua casa. Então, se você é o suporte lá, você pode dizer qualquer coisa para eles. Pode falar sobre drogas, pode falar sobre sexo antes do casamento, você pode falar sobre aborto, você pode assistir filmes com eles, mas você precisa de estar juntos e fazendo o quê? As intervenções. Olha, meu filho, está vendo aquela cena ali? O que a palavra de Deus diz? Assim, 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 assim. Essa criança nunca se esquecerá disso, nunca mais. Todas as vezes que você intervir com amor, com sabedoria, o seu filho vai mudar o comportamento. Porque você está fazendo o quê? Gerando nele princípios. Então a gente pode falar sim com os nossos filhos sobre qualquer coisa. Há alguns anos atrás, tinha um estuprador aqui no Ceará. Um monte de gente, aí saiu a foto dele, eles jogaram numa rede social, aí era um Orkut ainda, e aí eles lançaram, e a Rebeca tinha o quê? Há 3 anos atrás, ela tinha 10 anos, 9 anos, e aí, o que é estuprador, tio? É um homem que pega uma mulher, ou uma criança, ou uma menina, ou até um menino, e tem relações sexuais com ela sem a autorização dele. Ele força. Como? Ele pega as pernas dela, abre e ele introduz o pênis nela e rasga essa menina. Você falou isso, eu falei. Por quê? Porque de repente ela não tem noção do que é relação sexual. E você precisa de orientar os seus filhos que isso existe. E ele existe para o bem e para mal. E nós precisamos de darmos essa liberdade para os filhos para que eles possam o quê? Atingir a maturidade. Porque depois a sua filha não vai se deitar com qualquer homem fora da vontade de Deus. Porque sua filha não vai arrumar um bucho fora da vontade de Deus. Para que essa criança depois seja amaldiçoada, seja rejeitada pela mãe, pela avó, pela tia.